A palavra de Deus é que tem o poder, é a palavra de Deus. A igreja não é algo individual. A expectativa dos discípulos a partir desse momento foi a volta de Jesus. Portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deus está a falar alguma coisa ao seu coração e Ele quer que você se posicione e assuma aquilo que Ele lhe está a falar. Eu quero falar sobre, então, a igreja dos últimos dias e em Provérbios, no capítulo 29, versículo 18, diz que sem visão ou sem profecia o povo corrompe-se. Significa que a igreja precisa de estar focada em alguma coisa. E quando nós vemos as Escrituras, elas dão-nos um foco claro, que é a volta de Jesus. Amém? As Escrituras apontam para a volta de Jesus e a igreja dos últimos dias precisa de foco em Jesus Cristo. Precisa de estar focado naquilo que é a realização e a consumação daquilo que Jesus prometeu à igreja, que era a sua volta nos ares. Então a igreja precisa de estar focada nessa volta de Jesus. E a igreja dos últimos dias, ela vai antecipar essa volta de Jesus. As pessoas vão olhar para a igreja e vão ver que ela aguarda esse noivo, que aguarda esse Jesus que prometeu voltar. E se você fizer uma reflexão em relação à igreja, falando de forma geral, você tira as suas conclusões e vai avaliar o estado que a igreja está. E a pergunta que eu quero lançar é se você acha que nós estamos prontos para a volta de Jesus. Sabe porque a palavra fala em Efésios no capítulo 5, versículo 25 a 27, fala sobre o marido e a esposa, e depois o apóstolo Paulo aplica isso à igreja. E diz que a igreja que Jesus vem buscar será uma igreja pura, imaculada, santa, irrepreensível. E nós todos já ouvimos falar, e nós vemos as Escrituras, o próprio Jesus a dizer isso, que nos últimos dias haverão sinais que vão estar a mostrar que esse dia está próximo. E nós olhamos à nossa volta a confusão que existe no mundo, todo este descontrolo, e nós vemos esses sinais a acontecerem, porém o sinal maior que a igreja precisa de manifestar, que vai revelar a identidade de Deus na igreja, que é essa santidade e essa irrepreensível que ela precisa de ser. E a igreja que vai antecipar essa volta de Jesus, assim como João Batista antecipou o surgimento do ministério de Jesus, essa igreja vai precisar de ser santa e irrepreensível. A pergunta é: como nós estamos a viver a nossa vida como igreja para anteciparmos a volta de Jesus? Já reparou que se nós dissermos a Jesus para voltar, mas a nossa vida não manifestar esse avivamento que o pastor estava a falar, Jesus não pode voltar. Que a igreja, quando Jesus olhar para a igreja e vir santidade e vir a imagem dele na igreja, a noiva está pronta. Mas se nós formos francos connosco mesmos, nós temos que nos avaliar a nós e aos outros o estado da igreja. Nós vamos entender que precisamos de trabalhar dentro de nós, precisamos de trabalhar a nossa santidade. Repare que Jesus fala sobre sinais externos. O apóstolo Paulo fala que a igreja precisa ser santa e irrepreensível. Isso significa que a gente está a ver os sinais externos, mas a gente não pode focar nos sinais externos. Nós temos que focar naquilo para o qual o estado ou a identidade que vai ser necessária ser achada em nós, que é a santidade. Então o externo vai revelar-me a mim que eu preciso de olhar para dentro. A igreja precisa de olhar para dentro de portas.
É uma igreja que, assim como João Batista vai ter que ser chamado ao deserto, vestir roupas fora do comum, que não vai identificar com o sistema, mas vai quebrar o sistema e vai inclusive alimentar-se daquilo que o sistema não dá, mas daquilo que vai ser provisão de Deus. Então nós precisamos de despertar para aquilo que é estes últimos dias da igreja. E que a igreja carece de santidade, carece da identidade de Deus, de Jesus. Uma igreja que precisa de depender do Espírito Santo. Aquilo que acontecia com os apóstolos nos primeiros dias da igreja, eles não tinham o Novo Testamento. Eles eram o Novo Testamento. Eles estavam a ser instruídos e a depender do Espírito Santo para tornarem em palavras aquilo que viria a ser a palavra que nós temos hoje. Então isso significa que os apóstolos dependiam do Espírito Santo. E se nós queremos ser a igreja do primeiro amor, como lá em Atos, nós vamos precisar de depender do Espírito Santo. Hoje em dia nós temos a palavra, temos a teologia, que é uma bênção, nós temos muitos argumentos, tantos que é difícil até nós conseguirmos entender o que é a palavra de Deus. E para nós vivermos e enxergarmos a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, nós vamos precisar de depender do Espírito Santo, porque é Ele que vai ajudar-nos a fazer a triagem no meio de tantas vozes, no meio de tantas opiniões, no meio de tantas teologias. Nós vamos precisar da ajuda do Espírito Santo para identificar aquilo que é a palavra de Deus e fazermos a triagem daquilo que é falso profeta e daquilo que é o Espírito que fala à igreja. Nós precisamos tanto dessa dependência que Jesus diz assim, que aos apóstolos para terem cuidado com os falsos profetas, para não serem enganados. Significa que eles seriam expostos aos falsos profetas, que teriam que observar, porque o fruto deles é que iria manifestar se eram falsos ou não. E nós às vezes tentamos rotular alguém, este é falso profeta, aquilo é falso profeta, mas não andamos a depender do Espírito Santo para entender o que vem de Deus ou não. Preferimos rotular alguém sem fazermos essa triagem. Que Jesus não diz para a gente apontar quem é, diz para a gente se acautelar. Significa que nós vamos ter que observar e ver qual é o fruto. A igreja dos últimos dias será uma igreja que vai entender o conceito da Santa Ceia. Quando nós vamos ler Mateus 26 e 27 e Marcos 14, 22 e 23 e outros textos, nós vamos ver algo muito interessante acerca daquilo que Jesus faz com os discípulos. Ele pega no pão, parte o pão e aqueles diferentes bocados ele divide pelos discípulos e ele diz: este é o meu corpo, que é partido por vós. Significa que cada discípulo estava a receber uma porção do corpo de Cristo. Que Pedro não deveria olhar para aquilo que João tinha, nem Tiago olhar para o que o André tinha. Cada um recebeu a sua porção do corpo. E o pão simboliza o corpo de Cristo. Algo terreno, algo físico que vai ser diferenciado em um e em outro. Porque cada um recebeu uma parte diferente do pão. E essas são as diferentes partes do corpo. Por isso, quando nós queremos ir ser alguma coisa que alguém é, nós já estamos errados logo do princípio, porque cada um tem diferentes porções. Os discípulos tinham diferentes porções. Mas tem algo mais curioso ainda, que é que Jesus diz: este é o meu cálice, o meu sangue, simboliza o sangue, e o sangue simboliza a vida. E quem dá a vida à igreja hoje é o Espírito Santo. E
acerca do cálice, quando Jesus fala sobre o cálice e ele dá esse cálice aos discípulos, eles bebem todos do mesmo cálice. O corpo foi dividido, aquilo que é o corpo de Cristo físico foi dividido, mas o cálice eles beberam todos do mesmo. A fonte de vida é a mesma, o Espírito é a mesma, só que aqui na Terra nós precisamos de viver uma coisa que a Bíblia chama de multiforme graça de Deus. Diferentes porções, diferentes dons, conforme o Espírito dá a cada um. A fonte é toda a mesma, o ADN da igreja é toda a mesma, é todo o Espírito Santo. O corpo, porém, é diferente. As porções dadas a cada um, os ministérios são diferentes, porque foi Jesus que instituiu dessa forma. E eu creio que a igreja dos últimos dias irá entender a essência deste corpo e desta multiforme graça de Deus, desta diferença, essas diferentes porções que o Espírito Santo nos delega e dá a cada um. E algo que é importante também, que eu gostaria de salientar, que é este conceito de noiva, não é? De que o esposo vem buscar a noiva. E você não vai casar com alguém que não conhece. O noivo precisa de conhecer a noiva e a noiva precisa de conhecer o seu noivo. Jesus diz assim: a salvação é esta, que te conheçam a ti, o Deus verdadeiro, e ao teu filho a quem enviaste. Que te conheçam. Então a igreja vai precisar de identificar quem é o seu noivo. E a igreja vai precisar dessa tal identidade, que é a santidade, que vai fazer com que Jesus identifique a sua igreja e venha então ao encontro dela. Amém, igreja? Então a igreja dos últimos dias, ela vai antecipar a volta de Jesus com todos estes detalhes e muitos mais. Santidade que nós precisamos, este avivamento dentro da nossa vida, que vai impactar as outras pessoas, que vai manifestar os sinais também que Jesus disse aos discípulos e os enviou para fazer esses sinais. Amém, igreja? E nós precisamos de depender do Espírito Santo. A igreja dos últimos dias vai depender do Espírito Santo. Não vai depender de um método ou de alguma forma específica, mas daquilo que o Espírito Santo está a trazer. Atendermos à voz do Espírito. Agora é para aqui, agora já não é para ali, é para aqui. Existem diferentes tempos. Nós vemos em Mateus 10 que Jesus, ele dá uma instrução aos discípulos e restringe essa orientação. Ele diz: ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas em Mateus 28, nos últimos versículos, ele diz: ide por todas as nações. Já era um tempo diferente, já era uma porção diferente. E os discípulos estavam a ouvir a voz do seu mestre e obedeceram. Já era um outro tempo. Se eles estivessem lá atrás, segundo aquela ordem que foi dada lá atrás, eles iriam estacionar naquele patamar. Depois mudou a ordem. Tinha coisas parecidas, os sinais, expulsar demónios, a curar os enfermos. Os sinais eram os mesmos, mas havia diferentes orientações que os discípulos precisavam de estar sensíveis a essa orientação. E nós hoje vamos precisar exatamente dessa sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Obedecermos à voz do nosso Mestre. Amém? Obrigado pela oportunidade.